para editar, pode ser? Uhum. Então tá, obrigada, gente. Então, olha, boa tarde, meu nome é Elaine Povoli, sou diretora da Divisão de Cultura do CCJF, sou uma mulher branca, cabelos ruivos, meio esbranquiçados, mulher de meia idade, vestido preto, brincos gigantes, meio azulados. Estou num lugar da minha casa, falando com vocês agora, né, fundo branco. E eu vou conversar hoje aqui com o pessoal do Rio Festival de Cinema LGBTQIA+, com o Alexander Melo, diretor do festival, e o Léo Tabosa, que está com o filme Marie, dentro do festival. O festival começa dia 8 e vai até o dia 18, no Instagram do Rio LGBTQIA, nas lives. Então, você pode ver todo o festival através das lives. É uma forma bem inovadora que o Alexander encontrou para viver esse momento, né, de fechamentos dos cinemas. E é uma forma bem inclusiva também, né, porque o acesso é muito simples. Então, primeiro eu vou conversar com o Léo Tabosa, que é diretor e roteirista de Pernambuco, né, que vai falar um pouco sobre o filme dele, né, Marie, sobre o contexto de realização do filme e sobre os novos formatos, né? E a gente ainda vai passar uns trechinhos do filme. Então, Léo, você pode se autodescrever e começar a sua fala, por favor? Boa tarde, eu sou o Léo Tabosa, sou um homem cis, gay, de 44 anos, cabelo encaracolados e barba branca. Eu quero primeiro agradecer ao CCJ, não é? Ao CCJF, pelo convite e ao Festival, né, de Cinema LGBTQI+, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre o filme Marie, até porque o primeiro festival de cinema que eu participei nesse formato, não é, LGBT, foi o Festival Gay do Rio, não é? Eu participei com o curta-metragem Retratos. Mas antes de falar sobre o Marie, eu queria fazer duas pontuações sobre a produção e o que me motivou a realizar esse curta-metragem. Primeiro, foi um dos mais importantes mecanismos de incentivo à cultura, de fomento à cultura, que foi a Lei Rouanet, não é? Foi o que viabilizou o filme, através de um patrocinador aqui de Pernambuco, o Armazém Coral, que acreditou na potência do projeto, acredita nos artistas e acredita muito na arte e no cinema. E o segundo ponto é um ponto bastante triste, não é? É que o Brasil está, pelo 12º ano consecutivo, como o país que mais mata pessoas transgênero no mundo. Isso é um horror, não é? E, em contrapartida, também é o país que mais acessa conteúdo pornográfico com pessoas transgênero. Isso é um pouco chocante, não é? É o país que mais mata e, ao mesmo tempo, é o país que mais consome pornografia com pessoas transgênero. Eu acho que, no momento em que o Brasil vem sendo atacado de forma sistemática, não só pelo governo, também como por parte da população, nós artistas, os fazedores de cultura, o cinema brasileiro está sendo atacado. Acho que é importante iniciativas como essa do festival, né, do Festival da Alexander, de ir na contramão desse negacionismo, de dizer sim à vida, de dizer sim à diversidade, sim aos direitos. Isso é importante, isso faz com que a gente tenha um pouco mais de esperança, não é? Saber que a gente não está caminhando sozinho, não é? Tem outras pessoas também que estão na frente, não é? Dessa luta, estão no fronte, e a gente está resistindo, embora vivemos, como eu costumo dizer, o melhor e o pior momento do cinema brasileiro, por conta desse ataque sistemático, não é? Mas, enfim, continuamos existindo. E tem um carinho muito especial, como eu já falei, pelo festival e pelo Alexander.
Eu acho que a gente poderia exibir um primeiro trecho, não é? Uhum. Do curta, do Marie. Beleza, deixa eu acessá-lo. Eu não sei como eu passei tanto tempo longe de vocês. Eu estou muito feliz, gente. Mesmo nessa situação. Você sempre será como um filho para mim. Sempre, sempre. Tudo está do mesmo jeito. O vídeo está sem som para mim aqui. Interromper, Léo, que você pediu? É porque tá sem som, não é? Tá sem som? Para mim tá passando sem som. É. Estava com som Desde o para início? você. Desde o início? O início começou com som, depois parou. Ah, tá. Então já sei. Tá bom, desculpa. Voltar. Então, esse diálogo delas é muito importante, né? Tudo está do mesmo jeito. Parece que o tempo não passou para essa casa. O tempo aqui, ele passa diferente. É lento, solitário. Um dia é sempre igual ao outro. Mas com o tempo, né? Com o tempo, a gente se acostuma. Sentimentos. Eu soube que o Sr. Antônio também faleceu. Já vai fazer 5 anos. As mulheres daqui vivem mais do que os homens. Isso aqui ainda vai terminar virando um dia a cidade das viúvas. Por que a senhora não me falou nada durante todo esse tempo? Eu tenho tanta recordação daqui. E eu pensando
Eu pensando que você queria fugir delas. Então, as recordações são as únicas lembranças que eu tenho dessa época. Dizem que pai e mãe não filho preferido. É mentira. Eu mesmo. Eu não me escondi de ninguém. E sempre gostei mais do Estevam. Você, por exemplo, você sempre foi o preferido dele. Ele queria ser enterrado na cidade que nasceu, amado. Quer ser enterrado junto a ela. Vivia me dizendo isso. Pois se depender de mim, vai ser enterrada bem distante dela, viu? Mamãe morreu foi de desgosto. Não aguentava mais tanta traição desse cabra. Sua mãe adorava seu pai. É o último desejo dele. Essa cena eu considero ela uma das mais importantes, ela é bem simbólica para mim, ela traz várias camadas. Você tem um corpo de um homem cisgênero, não é? Separando dois corpos trans, não é? E eu acho que isso ele representa a morte do machismo, não é? A morte do patriarcado mesmo. Então essa cena é bem simbólica, ela carrega esse peso, né? O corpo masculino separando dois corpos trans. E também para a gente mostrar também, falar um pouco não só da visibilidade, como da representatividade, que é a partir do momento que eu coloco uma mulher trans para interpretar uma trans. Eu não trabalho com transfake, não é? Pegar uma atriz cis ou um ator cis para interpretar uma trans, e também dou oportunidade de uma mulher trans interpretar uma mulher cis, que é o caso da Divina Valéria, que faz Alcina. Então, a gente fala aí de representatividade, visibilidade e empregabilidade, que isso é muito importante. Porque, como eu falei logo no início, não é? Que o país que mais mata travestis e pessoas transgênero, né? Travestis e transexuais, e a segunda morte dessa população transgênero é o suicídio, porque elas não conseguem conviver com tanto ódio, tanta transfobia, não é? Em todos os setores da sociedade. E tem como idade média, não é, de vida, né, expectativa de vida, 35 anos. Isso é bem triste. E levando boa parte dessa população para a prostituição. Então, se a gente não naturalizar os corpos trans, se a gente não der essa visibilidade, não dar essa representatividade e empregabilidade para essa população, ela vai continuar morrendo, não é? O Brasil vai continuar no topo desse ranking horrível, né? De sangue, de assassinato. Então, eu me preocupei muito com isso durante o filme, né? Durante todo o processo, desde a escrita do roteiro até a finalização, sempre envolvido com pessoas trans, porque não é meu lugar de fala, eu tenho todos os meus privilégios e reconheço, então eu precisava de alguém para dar voz junto comigo na correção do roteiro, no acompanhamento, e precisava de um elenco também, de um elenco com pessoas trans, não é? Acho que isso é muito importante, essa visibilidade, porque enquanto elas não ocuparem lugares de espaços de poder na sociedade, a gente vai continuar nesse ranking, como eu falei. Uhum. Se quiser acrescentar alguma coisa, Elaine e Alexander, fiquem à vontade. Sim, eu já assisti muitos filmes que o Léo dirigiu. O primeiro filme que ele exibiu no festival foi o Retratos, que também fala sobre pessoas travestis e trans. É um documentário e é uma coisa bem interessante, né? Que você já, lá atrás, há 10 anos atrás, você já falava e imprimia na tela esses personagens,
essas pessoas trans, e naquele momento não existia um movimento tão grande por parte das travestis e trans em serem identificadas no cinema. Esse trabalho começou lá atrás mesmo, e hoje a gente está colhendo esses frutos. A grande número de filmes que estão sendo produzidos com personagens trans, sobre histórias trans, documentários sobre travestis e transexuais, na verdade, é um ponto muito positivo desse movimento que nasceu lá há 10 anos atrás, de inclusão, né, de não só dizer que o festival é LGBT, mas também de incluir todas as siglas dentro do festival. Bem, eu sou um homem cisgênero gay, eu faço a direção do festival e ele já mudou de nome durante várias vezes durante a história do festival, porque ele vem acompanhando não só o movimento, mas também os pedidos que chegam da própria comunidade. E eu tenho uma dúvida em relação à filmografia do Léo. Assim, eu acompanho, eu sou apaixonado pelos filmes que ele realiza, não só pela experimentação cinematográfica, mas também em relação aos roteiros e como ele trata o assunto de uma forma genial. Eu queria saber o que foi mais importante para você nessa trajetória de filmes, quando você começa falando sobre trans, e aí você passa por diversas outras camadas e siglas dos LGBTQIA+, e volta nesse deve ser o penúltimo filme, né, o Marie? Você já tem um para estrear isso. Não, é o último. O Ele é o último. último. Aí você volta agora com um filme de ficção, mas também falando sobre a questão trans. Eu queria saber como é que foi para você, sabe? Tipo, fazer um primeiro filme sobre trans, passar por várias outras siglas durante seus filmes e voltar com esse tema, que é um tema que agora a gente pode dizer que é um tema bem popular dentro do universo de cinema em si. Se a gente for ver o número de filmes sobre travestis e trans que estão sendo exibidos nos festivais, é uma coisa muito agradável de se ver. Finalmente, a gente chegou no patamar em que as pessoas não estão mais preocupadas em terem filmes gays demais. Na verdade, a gente tem muitos filmes trans e cada vez mais falando sobre a transexualidade de uma forma mais responsável, porque a maior parte dos filmes são visões cis sobre a transexualidade. A gente já recebeu alguns filmes de trans que dirigem filmes sobre trans, mas ainda é pouco, ainda não tem muitos. Eu acho que é um processo, né? É um processo de inclusão que ainda está acontecendo. Acho que está no início disso tudo, né? Mas a minha pergunta é sobre isso, é sobre a sua filmografia. Certo. Eu sou um realizador LGBTQIA+, não é? Desde o início da minha carreira. Eu comecei, como o Alexander falou, com um filme Retratos, né? Foi um documentário de conclusão de curso, né? Sou formado em jornalismo. E, na época, o movimento era muito inicial, não é? O movimento estava, digamos, estava engatinhando ainda, porque eu lembro que as travestis que eu entrevistei na época, elas usavam pronome masculino o tempo todo. Não tinha essa cobrança do uso do pronome, não é, feminino, elas usavam masculino, não tinha uma grande questão em relação a isso, não tinha. E eu passei a aprender muito com elas, porque eu lembro que em um debate na OAB de Pernambuco, a gente exibiu o filme, e uma das reivindicações da comunidade trans era porque, vamos dizer, a grande mídia, as artes, enfim, a sociedade como um todo dava mais oportunidades para as pessoas gays, que era muito mais fácil para um homem gay, uma mulher gay, ser inserido no mercado de trabalho, não ter problema durante seu período escolar, sem sofrer tanta homofobia. Enfim, tinha mais oportunidades. E eles lutavam por, tipo, não era uma separação, mas eles queriam
seus direitos, não é? E na época eu não entendia muito. Poxa, mas não é todo mundo LGBT, não é todo mundo gay. Na minha cabeça eu pensava dessa forma. Todo mundo gay porque tem que essa briga, essa separação, essa luta, porque não caminha, todo mundo não caminha junto, porque eles estão querendo o movimento delas, né? E com o tempo eu fui entendendo, não é? Com a convivência, eu fiquei grande amigo de uma das nossas personagens, que também se chama Elaine. Elaine aqui em Pernambuco, a gente pronuncia Elaine em Pernambuco. E fui me aproximando mais do movimento, mas me aproximando mais de pessoas transgênero, e sempre tive vontade de voltar a trabalhar com essa temática. Mas fui caminhando seguindo outros caminhos, trilhando, né, pelas todas as siglas, não é? Fiz filmes muito voltados para filmes gays mesmo, né, com homens gays. E fiz uma animação também, fiz um filme também em Nova York, com criança, que também não é um filme infantil. Todos têm temática LGBTQI+, todos têm camadas. Se você assistir e prestar atenção, vai ver que não é uma simples animação de um menino que sai do mundo real e vai para o mundo da fantasia. A mesma coisa o personagem de Nova York, que é vamos dizer, autobiográfico, né? Aquele filme conta um pouco da minha história, daquele menino no sertão, cheio de sonhos, de desejos, vivendo preso, não é, sem poder explorar sua sexualidade em meio àquela terra árida. Então, para mim, Alexandra, eu acho que transitar por todas as siglas, para mim, assim, para mim não só é fácil, como é muito prazeroso. Eu acho que eu não posso ficar o tempo todo só na temática gay, masculina, não é? Eu acho que eu tenho que realmente expandir. E se a gente pensar bem, existe muita homofobia, muitas pessoas LGBTQIA+ são mortas diariamente, mas dentro dessa sigla, as pessoas transgênero são as que mais morrem, não é? São as que mais são massacradas, não é? São as que mais têm dificuldades em concluir o ensino fundamental, concluir o ensino médio, de conseguir um lugar no mercado de trabalho. Então, eu queria voltar a trabalhar com essa temática trans, não é? Não sabia como, mas era um desejo meu, até porque era uma forma de agradecimento à população trans, porque foi através do filme Retratos que eu tive minha carreira impulsionada, não é? Que minha carreira deslanchou no audiovisual. Então, sou muito grato à comunidade trans, que essas 6 travestis pernambucanas que abriram suas casas e contaram suas histórias para mim. Eu sempre fui muito grato a elas. E a forma que eu tenho de contribuir com o movimento trans, não é? A forma que eu tenho de apoiar, eu não tenho um perfil daquele realizador que vai para as ruas reivindicar no dia do orgulho gay. Eu não tenho esse perfil, mas a forma que eu tenho de lutar, a arma que eu tenho é o meu cinema, é a forma que eu consigo me expressar, essa forma. Então, meu próximo filme também tem temática trans, que é um curta-metragem, meu longa também tem temática trans, e eu acho que o caminho é esse. Eu acho que a gente... E também é uma coisa assim, de agradecimento e quando eu era mais jovem, morava em Caruaru, ia muito para o sertão, eu tinha um certo preconceito com as pessoas trans. A minha visão era que todas viviam à margem, quer dizer, elas viviam à margem da sociedade porque eram colocadas nesse lugar, são colocadas, não é? Enfim, então, mas eu tinha um preconceito, para mim eram pessoas vulgares, sujas, doentes, enfim, marginalizadas, que iam me roubar a qualquer momento. E foi a partir do curso de jornalismo, eu fiz um curso na Universidade Católica de Pernambuco, que a universidade ela trabalha muito o humanismo nos seus cursos, não é? Então, eu passei a conhecer e a conviver com pessoas trans, não é? Durante algumas disciplinas, e a tentar entender realmente. Foi quando
eu digo que o Retratos, né, a gente passou o quê? Mais de 6 meses acompanhando, que começou por uma matéria especial, depois passou para um trabalho de conclusão de curso. Eu cresci muito como pessoa, como profissional, como um homem cis gay, não é? Cresci muito. Aquele preconceito que eu tinha, ele sumiu. Na época eu tinha vergonha de ter amizade com uma travesti. Hoje já não tenho. Uma das minhas melhores amigas é trans. Então, o filme me ajudou muito, não é? Assim como ele me ajudou em todo esse processo de autoconhecimento, não é? Ele pode ajudar outras pessoas, não é? É uma ferramenta muito importante. Sim, é de fácil acesso também, né? Parece que o cinema é uma melhor resposta assim para essas dúvidas que sempre ficam, né, na cabeça de todo mundo, sendo LGBTQIA+, ou não, ou hétero, enfim. Sempre existe essa dúvida, mas existem também pessoas que não têm muito interesse em entender. E parece que as mesmas perguntas que foram feitas lá no início, por exemplo, no seu primeiro filme, e já deveriam ter sido desmistificadas, elas continuam. E são sempre as primeiras perguntas, né? Vira e mexe, a gente vê casos de pessoas que ainda perguntam o que qual a diferença entre travesti, trans, drag queen, que é um assunto que já poderia ter sido eliminado lá atrás, né? Na verdade, a gente está não a comunidade LGBTQIA+, ela já evoluiu muito. As crianças estão muito mais preparadas do que esses adultos com essas dúvidas enraizadas, sabe? Parece que essas dúvidas elas não são tão reais assim. Parece que é uma falta de interesse de eliminar isso da, da, da cabeça dessas pessoas, entende? Tipo, parece que existe um sentimento de querer sempre voltar a essa estaca de, mas o que é trans e o que é travesti, sabe? Tipo, eu entendo que explicar o que é ser gay não me é muito perguntado, porque já é um assunto muito divulgado, as pessoas já sabem o que é. Mas para um trans deve ser muito desgastante você ter que explicar essa situação sempre, sabe? Eu acho que assim, é, uma pessoa heterossexual, ela não precisa passar por isso. Ela só vive, ela é e pronto. A trans não, a trans ela precisa, tanto o homem trans quanto a mulher trans, ela precisa passar por esse momento de questionamento, de entrevista, né? Tipo, mas você é assim, assado? Ela não consegue ultrapassar esse questionamento e viver a sua vida em sociedade sem precisar ter esses questionamentos que não são dela, são questionamentos dos outros, que sempre colocam ela ou ele nesse patamar de perguntas inicial. É muito cansativo, né? Para uma pessoa ter que voltar lá atrás e ter que explicar uma situação que já poderia ter sido eliminada lá atrás, através de cinema, através de pesquisas online, através de informações que estão aí disponíveis. Então, acho que o movimento ele tem muita sede, não é pouco, tem muita sede de seguir em frente. E isso acontece com uma geração nova. É uma geração que já nasceu sabendo dos seus direitos em relação ao gênero, à sexualidade, e eles não estão interessados em ficar para trás como ficaram as gerações passadas, de terem que ficar sempre tendo que responder a mesma pergunta. São pessoas que já sabem o que querem e elas estão lutando pelos seus direitos e fazendo com que a sociedade compreenda de uma forma mais rápida, através do universo online, né, dos sites, do próprio cinema em si. A gente vê essa fúria, né? Parece que o cinema hoje ele tem uma preocupação cinematográfica, mas também ele tem uma, uma ideia emergencial, sabe, de imprimir essas informações de uma forma instantânea, né? Eu acho que, já que a gente está falando sobre novos formatos de exibição e de produção cinematográfica também, a gente precisa entender que existem assuntos emergenciais e que precisam ser falados para ontem. Então, não existe uma, 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 uma
uma forma de se fazer isso, se não usando um celular, uma coisa que seja mais rápida de captar essas informações e imprimir isso no que seria um cinema online. Então, eu acho que os próprios editais, eles precisam estar preparados para esse tipo de produções, sabe? Eu acho que desburocratizar também o processo dos editais também é importante, porque alguns assuntos precisam entrar em pauta rapidamente, porque a gente já não vive numa sociedade que a gente pode falar sobre um assunto daqui a 3 anos, quando o filme ficar pronto, sabe? Existe alguns assuntos que eles precisam serem falados agora, hoje. Então, Isso. acho que esse processo também faz com que o cinema seja um cinema mais rápido em relação à produção também do filme, sabe? Existe os dois lados. Existe o lado cinematográfico, que você precisa imprimir também essa arte, né, no cinema, mas também tem um lado do assunto que precisa ser dito de uma forma rápida, uma forma que eu chamo emergencial. Então, eu vejo nesses novos formatos que estão chegando para o festival, que inclusive muitos dos filmes estão vindo em formato vertical. Eles são filmes que já foram feitos pensando nas plataformas digitais de rede social. Não só o TikTok, que parece que existe uma tendência, que essas dancinhas, na verdade, elas foram um início de um movimento que queria ser impresso de uma forma mais rápida. Só que esses assuntos que são mais importantes para a sociedade, eles estão entrando também nessas redes sociais. De que forma? Através desses vídeos que são feitos com celulares, só que eles trazem uma potência muito grande, porque eles tratam de assuntos que são muito sérios, que são muito importantes para todo mundo, e essas plataformas acabam sendo a forma mais rápida de se colocar esses assuntos em pauta. Mas também existe o lado da exibição cinematográfica em salas de cinema. Então, já cogita também, algumas pessoas já cogitam a necessidade de se criar também salas com formatos de tela de cinema diferenciadas. A gente esquecer que a tela é só no formato horizontal, ela também pode ter um formato vertical. Por que horizontal, né? Por que horizontal? Exatamente. Isso já acontece em muitas instalações de arte, né? É bem comum as pessoas sentarem em puffs e elas assistirem os filmes nos formatos originais em telas que não sejam só horizontais. Isso já não é uma coisa tão nova, mas uma sala que esteja preparada para receber esses filmes em novos formatos, ou então mesmo salas tradicionais que tenham essa tela scope, né, a tela 16:9, que seja, ela pode receber também esses filmes verticais ou então quadrados. Essas janelas, elas sempre existiram. Então, eu acho que também é um papel do festival não eliminar essas produções, porque eles não se enquadram no formato horizontal. Na verdade, eles foram feitos nesses formatos por situações que fazem o roteiro terem essa particularidade tão rica, né, que precisa ser incluído dentro dos festivais tradicionais de cinema. Eu acho que cada vez mais os festivais eles precisam se preparar para essa nova leva de produções que não estão tão preocupadas não só com a questão cinematográfica, a questão de qualidade de produção cinematográfica, mas na questão de serem produzidos roteiros que sejam muito fortes e precisam ser captados de uma forma não tradicional para o cinema, falando em relação ao cinema tradicional, né? Então, acho que a curadoria dos grandes festivais, eles precisam estar atentos a esses sinais assim, que estão vindo de uma forma muito forte, principalmente agora,
em que vários filmes foram exibidos somente online e vários filmes foram produzidos somente pelo celular ou por outros tipos de câmera, ou câmeras instantâneas, tipo, enfim, ou câmeras de notebook. Inclusive tem um filme que tem 2 filmes que foram selecionados para o festival, que eles foram realizados com câmera de notebook. E a história acontece toda dentro desses quadradinhos Sim. assim. Dentro de uma conversa. Dentro de uma conversa, exatamente. E muita coisa foi produzida e ainda não foi finalizada. Ou seja, nos próximos anos a gente vai estar com várias produções que usaram desses artifícios para serem realizados. Não só devido à pandemia, né, que eu acho que foi um grande motivador criativo, né, de realização desses filmes dessas formas, mas também foi o que o Léo falou em relação à falta de incentivo público, né? Cadê os editais? Cadê o Ministério da Cultura? Então as pessoas elas tinham essas ideias, mas não tinham incentivo também, né? E para se produzir um filme com uma cinematografia mais apurada é necessário ter um orçamento, todo mundo sabe disso, né? Para poder alugar esses equipamentos, pagar as pessoas que estão trabalhando no set, para, enfim, finalizar o filme. É todo um processo que exige um orçamento que não foi dado durante esse ano todo, né? Sim, eu queria saber do Léo, assim, ele inclusive ele tem um filme que foi exibido de um formato bem diferenciado, assim. Na verdade, eu acredito que ele tenha sido que foi o Tubarão. E parece que ele foi produzido de uma forma que faz com que as pessoas pensem que ele foi captado por dispositivos diferentes, mas na verdade não. Na verdade é isso que eu queria saber, porque o Tubarão ele tem esse formato de captação que parece ser diferente, pelo menos é a sensação que eu tive, assim, de que realmente ele foi captado de dispositivos que não são uma câmera cinematográfica, justamente por ser essa câmera investigativa, né, que vai dentro dos banheiros e vai no shopping, enfim. Eu queria saber se isso foi realmente captado com esses dispositivos diferenciados ou não, ou se foi realmente uma pós-produção que fez com que essa 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 imagem fosse exposta assim. Em Tubarão, o Doc Tubarão, não é? Ele Sim. realmente foram usados vários dispositivos para filmar, não é? O nosso protagonista, não é? O Dale, ele usava uma caneta espiã para filmar, usava um isqueiro também para filmar e usava o próprio celular dele. São as cenas que ele fazia os registros, não é, dentro dos banheiros públicos, que eram feitos com esses dispositivos. Ora a caneta, o celular ou o isqueiro. Agora, uma coisa bem interessante em relação à sua fala é que existem assuntos urgentes, não é? E que não pode ficar esperando por um edital, por uma seleção de um edital que não vem. Eu lembro que o Retratos, eu pensei que ele não teria uma carreira longa, por ter sido... não tinha orçamento. É um trabalho de conclusão de curso, a gente não tinha equipamento, então não tinha a gente não tinha, vamos dizer, uma boa finalização do filme. O filme é bem precário mesmo, não tem uma boa fotografia, não tem uma boa edição de som. O som é horrível, porque foi captado pela própria câmera e tal. Mas o assunto, por ser um assunto urgente, interessante, que conseguir atravessar as pessoas, ele foi longe, não é? Viajou para muitos mais festivais do que o próprio Marie, meus filmes mais recentes, né, que tiveram financiamento da Lei Rouanet. Então, acho que essa nova geração de filmes, motivados a partir de uma pandemia e pela escassez de fomento, não é, de editais, de incentivo, de apoios, vai chegar uma leva de filmes com assuntos pertinentes, não é, com assuntos urgentes, não é,
mas com uma qualidade, vamos dizer, que não uma qualidade de um filme finalizado com um edital, mas isso pouco importa. Acho que o que importa é esse Sim. roteiro, essa história, onde Sim. essa história vai chegar. E eu recebi também, eu estou na pré-produção, não é, já do Festival de Belo Jardim, a gente recebeu alguns filmes assim, já captados também. E olha que a gente foi uma curadoria de 2020, não é? Filmes de 2019, 2020. A gente pegou ainda o início quer dizer, a gente pegou o final das inscrições, pegou o início da pandemia. Sim. E a gente já Que pegou foram filmes produzidos e finalizados já foram no início da finalizados, pandemia. já foram finalizados assim, sem grana, e foram captados a partir de dispositivos bem simples. Sim. Mas, assim, uma coisa, voltando só rapidinho, eu queria retomar um ponto em relação ao movimento, como cresceu de 10 anos para cá, porque há 10 anos, os filmes que tratavam de questões não só, no geral, LGBTQ+I, sempre as personagens terminavam mortas no final, não é? Eram sempre filmes que, no final, se terminava com um corpo trans estendido no chão, esfaqueado ou perfurado por bala. Ou até filmes, grandes produções americanas ou europeias, não é? Sempre a forma que eles tinham de resolver, digamos assim, resolver um problema, que não, a questão não é essa de resolver um problema, era matando esses personagens, não é? Tipo, a gente se livra assim, mata no final e pronto, ou mata em determinado momento. E eu acho que hoje a gente não cabe mais esse tipo de filme. Eu acho que pegar filmes que no final você tem um corpo trans sendo esfaqueado ou perfurado por bala, eu acho que isso não cabe mais no momento. Embora a gente saiba que a realidade é outra, elas continuam morrendo, a gente continua morrendo. Mas para o cinema não, porque esse filme pode atingir, vai atingir um hétero, vai atingir um cara, um machista, um homofóbico. Se você continuar perpetuando essa narrativa de morte, não é? Que no final elas sempre morrem mesmo, ou sempre elas se prostituem, sempre estão na marginalidade, eu acho que o momento não cabe. Isso vai depender muito da narrativa, não é? Que foi criado para contar essa história. Se realmente faz sentido, se realmente é necessário, mas eu acho que o momento que estamos vivendo, acho que não cabe mais. Sendo bem sincero, quando eu recebo filmes, que ainda eu recebo, e geralmente são produzidos, são dirigidos por homens cis, héteros ou gays, no qual mulheres estão morrendo, homens gays assassinados, trans assassinados, eu não seleciono, porque eu não quero que circule no meu festival. No festival tem muito uma característica de formação de público, é no interior. Dentro desse recorte do país que mais mata transexuais no mundo, a região Nordeste está em primeiro lugar. Então, por que eu vou perpetuar? Por que eu vou continuar fazendo com que esses filmes circulem? Não. Porque existe também uma... É porque parece que, assim, quando um filme toca nesse assunto da, 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 da quantidade de LGBTQIA+ sendo mortos, é um assunto que precisa ser tratado de uma forma muito delicada. Não é simplesmente você pegar um personagem LGBTQIA+ e matar no final. Assim, você não vai estar ajudando em nada a questão da visibilidade, de que forma que esse assunto tem que chegar até o público, né? É exatamente isso que você falou. Tem chegado muitos filmes que acabam matando esses personagens, mas como se isso fosse o grande ápice de um roteiro, de um conflito de um roteiro. Parece que isso ficou... É uma coisa... É um vício de roteiro que muitos diretores e roteiristas acabaram usando, porque eu acho que porque a grande maioria deveria estar usando também. Então acaba que muitos filmes falam sobre isso, mas de uma forma não tão interessante para o movimento LGBTQIA+, que é, assim, você matar um personagem dentro de uma história, às vezes não vai ter o mesmo efeito do que você fazer um documentário falando também sobre as mortes, mas que não seja matando um deles.
eu acho que existem formas mais agressivas até de você falar sobre esse assunto, que não é simplesmente matando um deles, né? Dentro de um roteiro, principalmente se ele for de ficção, né? O documentário ele já tem um peso maior, porque justamente ele vai captar imagens mais fortes, depoimentos mais fortes, que vez ou outra vai acabar falando sobre essas mortes, claro. Eu até tenho um filme bem interessante para não sei se você já viu, que é o Bicha Bomba, que fala sobre uma criança que ela foi espancada e ela acabou falecendo justamente porque ela era uma criança afeminada, né? O pai espancou essa criança. É, mas o assunto, como ele trata a questão da violência e da morte, faz sentido naquele filme, justamente porque ele está retratando uma situação real, de uma forma muito responsável. Não é simplesmente pegar um personagem dentro de uma trama e botar a pessoa sendo esfaqueada e ponto final. Acho que, na verdade, é isso. A gente não está falando que não é legal falar sobre o número de LGBTQIA+, que são mortos. Na verdade, isso é muito importante, mas isso tem que ser, tem que ser falado de uma forma mais sensível. Você precisa entender de que forma que isso tem que ser retratado dentro do cinema, né? E é o que acontece também. Eu tenho recebido também, foi o que o Léo falou, eu recebi muitos filmes também que acham que só matar um personagem LGBTQIA+, já é um filme LGBTQIA+, só que não. Uhum. Não basta isso. Não Não acho que é. Não é isso. esses personagens precisam ser humanizados, não é? É o que não Sim. acontece. E Bicha Bomba realmente é um filme excelente, não é? Um filme que trata de uma questão muito sensível, é uma questão muito pertinente, não é? É um filme de denúncia, não é? São crianças que são mortas, Uhum. enfim, muitas crianças são mortas por assumir sua identidade, não é? De gênero e tal. Mas e o filme e conta de uma forma humanizada, não é? O personagem, a criança. O que não acontece em muitos filmes de ficção, não é? Simplesmente é importante que as pessoas saibam que o Brasil é o país que mais mata, é importante saber que a população LGBTQI+ sofre, é assassinada, tal, é importante. Mas a gente tem que saber como contar essa história, para Exatamente. não só repetir Uhum. alguns clichês, não é? Sim. Isso que eu acho que não pode ser mais permitido. A gente tem que humanizar esses personagens, que é a forma que a gente tem de diminuir Sim. esse número de assassinatos, não é? Diminuir a LGBTfobia, tudo. Porque a gente tem que humanizar, trazer esses personagens, como eu falei antes, para espaços de poder. A gente tem que, quando a gente não humanizar esses personagens, o personagem, digamos, o personagem gay não ser apenas o carinha engraçado que vai fazer você rir, fazer o cara mesmo sendo machista, homofóbico, mas ele vai se divertir porque é aquele personagem estereotipado, engraçado, Sim. tal, que geralmente a teledramaturgia gosta de trabalhar, não é? Porque a partir do momento que colocam um personagem é, com uma história com mais profundidade, mais denso, geralmente eles são eliminados, eles não fazem sucessos, porque é como se essa população é, homofóbica não, não permitisse ver Uhum. um personagem gay bem-sucedido, sem trejeito, sem ser aquele personagem efeminado, engraçado, que faz todo mundo rir. Uhum. É. Então, Parece que parece que os conflitos até criados para os personagens LGBTQIA+, eles são sempre os mesmos, né? Quando você coloca um personagem gay ou lésbico ou trans numa história, o conflito dele, na maior parte dos casos, vai ser em relação ou à transição ou à aceitação. É como se não houvesse outros conflitos e outras histórias que permeiam Sim, aquelas pessoas, exato. sabe? Parece que todas essas outras histórias só ficam para os héteros e o gay ele fica preso, o personagem gay dentro dos grandes filmes ele fica preso
nessas histórias estereotipadas, de que os conflitos sempre têm a ver com a aceitação, sempre tem a ver com a transição, sempre tem a ver sendo que essas pessoas, elas são múltiplas, elas estão vivendo, elas têm outros conflitos que não são necessariamente relacionados a esses assuntos só, né? São personagens complexos, assim, que podem estar em outras histórias, e que os conflitos que vão ser abordados não necessariamente serão só esses, né? É claro que muitos desses conflitos eles acabam sendo expostos justamente porque dentro do roteiro acaba esbarrando em algum assunto que vai em frente à questão da aceitação, da transição, mas não necessariamente precisa ser só isso, né? Eu acho que as pessoas e os personagens no cinema, eles são plurais. Eles não são só personagens que para estarem dentro de uma história precisa naturalmente estar dentro de um conflito que é relacionado à aceitação ou transição. Sim. Existem outros assuntos, centenas ou então milhares de assuntos que perpetuam e que estão dentro desse sol que é cada personagem dentro do filme. E eu acho que tem uma questão aí muito importante de tudo isso, que é a questão do feminino, né, para a sociedade ocidental, né, na nossa sociedade, que ainda é um tabu, é um negócio, parece que assim, o grande problema é você expressar o feminino, né, você estar desse lado, ou você também existe uma crença, né, muito arraigada, né, um tabu muito grande nessa separação dos sexos, né, binária, né, masculino e feminino. Quanto o espectro disso é enorme, quer dizer. Então, quando a gente é confrontado, quando a pessoa é hétero, né, normativa, ela se confronta com uma vida que está para além disso, né, uma vida que está com os olhos abertos, porque nós, quer dizer, os héteros, né, que, assim, de certa forma, eu nem sei, né, assim, tem muito, acho que a maioria dos héteros talvez não seja hétero, né? Não sei, a gente não sabe, porque a formatação é de tal forma, né? Você só tem dois sexos, você veste azul, aquela história, né? Bem, então, Sim. você falar sobre isso é falar sobre ver além. E você vai ver muito além de uma questão de gênero ou de uma questão sexual. Você vai ver além na vida, né? Na diversidade. Você vai abrir um outro mundo para você. Então, talvez exista um medo, né? Assim, e aí eu que estou pensando aqui, um grande medo de sair dessa zona de conforto, dessa certeza que não é certeza, né? De que você já nasce com um rótulo e você só precisa seguir aquilo. Então, se você conseguiu seguir e lutar muito bem, você não vai aceitar que o outro não siga esse padrão, né? Você vai querer que ele também seja um escravo. Então, assim, isso é uma visão que é minha, assim, pessoal, que eu acho que é uma coisa que atravessa, sabe? Eu acho que o feminino também ele também sempre foi totalmente perseguido, né? Você vê que as heroínas também morrem no final, né? A Carmen de Bizet, que é um dos maiores símbolos, uma das maiores heroínas, né? Para mim como mulher, porque ela era dona do seu desejo, né? Ela existia. Então, e ela é morta, né? Exatamente por isso. E então eu acho que tem esses atravessamentos que são importante, né, dessa questão do feminino também, né, da diversidade do feminino, como o feminino é visto, né, isso aí é um ponto também relevante. Vocês já concordam? Sim, total, total. Quando você começou falando sobre a questão binária, né, tipo, é um assunto até que a gente vai trazer para o festival esse ano, que é relacionado aos filmes intersexo, que ele entra como o I lá da sigla, mas poucas pessoas sabem o que é o intersexo, né? São pessoas que nasceram com o órgão não feminino ou não masculino,
com um órgão ambíguo ou com uma questão cromossômica que não é somente masculino ou feminino, enfim. São pessoas que estão dentro do movimento e não são representadas no cinema. E de nenhuma forma. Assim, acho que em 10 anos eu exibi 2 filmes. Um é o XXY, que é um argentino, um longa, e I'm Bonnie, que é um filme indiano sobre um homem intersexo. Então, a gente precisa andar e fazer com que esses assuntos eles entrem em pauta também, sabe? Não só a questão do feminismo. Existe uma tendência de pluralizar esses assuntos dentro do universo LGBTQIA+, de uma forma não só de que todos sejam representados de uma forma igual, né? A quantidade de produções de cada sigla seja selecionada, a quantidade de filmes de cada sigla selecionada seja igual, mas também que esses assuntos cheguem para a própria comunidade LGBTQIA+, de uma forma mais clara, e que não seja só esse início, sabe? Tipo, o que é ser trans, o que é ser intersexo? Na verdade, essas pessoas, elas já nasceram há muito tempo, já viveram, muitas já morreram, e o assunto continua sendo o que é isso, Tá. né? Então, assim, eu acho que também tem que ter um movimento das pessoas de quererem entender de que essa pergunta precisa ser eliminada, né? Claro, Tipo, vamos entender o que é o intersexo para a gente sim. entender por que essas pessoas não estão sendo vistas, porque se a gente for colocar em pauta esse assunto da intersexualidade, uma a cada 100 pessoas é intersexo, e muitas dessas pessoas não sabem que são intersexo, porque o intersexo muitas das vezes não é visto de uma forma física, pode ser um cromossomo, enfim. É um assunto que ainda pode ser debatido no filme de uma forma mais clara, para que a própria comunidade LGBTQIA+ saiba o que são os intersexos, né? Sim. Essa coisa da mulher no cinema, do feminismo, do transfeminismo também. Acho que são assuntos que precisam ser cada vez mais abordados nesses filmes e serem explorados de forma mais criativas também. Sim. Porque o cinema ele tem essa capacidade não só de informar, mas também de entreter, né? Então, a gente tem um universo muito rico em nossas mãos para contar essas histórias, e não precisa ficar preso a essas questões de, né, de conflitos, de relação a se assumir, como eu estava falando atrás, né? Existem uma gama de informações que ainda precisam entrar em pauta dentro do universo do cinema que estão esquecidas, né? Quando a gente fala Festival de Cinema LGBTQIA+, não é um festival que só exibe filmes lésbicos, gays, bissexuais. Existem muitos filmes trans, existem muitos filmes intersexo, existem muitos filmes que falam sobre assexualidades, sobre pansexualidades, os aromânticos, os assexuais. São assuntos que ainda estão esvaziados de filmes falando sobre, sabe? Parece que Sim. quando a gente acha que já se falou sobre tudo, Ainda a falta gente não muito. abriu nem a primeira porta ainda. A gente está Graças só a... limpando Que os bom, pés que bom, né? no tapete das portas. A gente Pois não é, abriu nada, sabe? eu acho que a gente está se abrindo, né? O ser humano está se descobrindo, né? Porque Então, sim. e eu queria te falar agora, assim, a gente já está, acho que com 1 hora de conversa, eu queria, porque a gente vive agora num mundo com deficiência de atenção, né? Então, a gente vai botar no YouTube esse vídeo, porque a gente não conseguiu fazer a transmissão, né, ao vivo, deu problema, mas ele vai, daqui a pouco ele já está no YouTube. E eu queria pedir para você, Alexander, que você falasse dessa coisa linda, que foi uma conversa que a gente teve antes desse debate, você falando como você pensou nesse formato de fazer na live, né? Qual todo o cuidado que vocês tiveram
todo esse insight que você teve, né? Eu queria que você terminasse falando disso e dizendo, né, falando do festival, que começa dia 8. Sim. Pode ser? Sim. O festival ele vai até o dia 18 de julho. São 11 dias de festival. Tem lives todos os dias. Alguns dias tem até 2 lives num dia só. E os filmes vão ser exibidos todos no formato no Instagram, né, na live do Instagram. E a ideia era de que realmente a gente pudesse trazer de volta para o universo online o que acontece nas salas de cinema, que é esse encontro em horários fixos, marcados. Do tipo, você marca com as pessoas para assistir um filme, você sai de casa, vai até lá no horário do filme que está passando, tem que chegar no horário, porque senão você perde o horário da sessão, assiste o filme e depois você vai fazer alguma coisa com quem você foi, ou sozinho, enfim. Então, a ideia era trazer esses horários pontuais para dentro do, do, do universo online, né? E fazer com que as pessoas estejam, ao mesmo tempo, vendo o filme e comentando sobre o filme também, ao mesmo tempo, sabe? Porque eu percebi que existe uma preguiça muito grande de você sair de um link e ir para outro link. Parece que você tem que pegar um ônibus para sair do YouTube e ir para o Instagram. Parece que você tem que pegar um voo para sair do YouTube e ir para o TikTok. É uma preguiça que eu não sei da onde que surgiu, mas então a ideia era fazer com que todos os filmes e a programação estivessem em um clique, somente um clique. A pessoa não precisaria dar mais do que 2 cliques para assistir o filme ou o debate. Então, eu junto com o Manu, que é do Recife, que ele faz a produção do Recifest, e eles fizeram o festival também online, só que foi no YouTube, e os filmes ficaram disponíveis no Vimeo, se eu não me engano. E a gente conversando, eu pensei de que seria mais interessante que esses filmes pudessem ser exibidos no mesmo lugar onde vão acontecer as lives. E de que fosse numa plataforma em que as pessoas pudessem compartilhar o que está sendo exibido com as pessoas que estão ao seu lado, sabe? Tipo, o Instagram ele tem essa proximidade, né? Parece que você está conversando mais próximo com as pessoas em um formato mais próximo, né? Porque você tem acesso não só às páginas dessas empresas, dessas páginas comerciais, mas também às páginas pessoais das pessoas. Então, a ideia era fazer com que tudo acontecesse num espaço só e com um clique de diferença entre estar aqui e lá. E aí, o festival inteiro vai ser exibido na live do Instagram. Tem horário para começar as sessões e terminar as sessões. E tem uma programação como aconteceria dentro de uma sala de cinema. Os filmes eles vão ser exibidos no formato correto da janela, que era uma preocupação até dos diretores de que mas vai ter corte na janela para caber no formato vertical do Instagram, então a gente pensou no template. Então vai ter um template. Sim. Inclusive tem uma imagem aí que é o de como que os filmes vão estar dentro do template, sim, eu vi. que é uma sala de cinema, que inclusive a gente fez um teste, a gente colocou o filme exibindo sem esse template atrás, que é uma falsa tela de cinema com uma plateia. E aí a sensação que a gente descreveu na hora era de que a gente estava sozinho assistindo o filme, apesar de ter um chat do Instagram embaixo. Mas parecia que a gente estava vendo o filme sozinho. E aí a gente fez um teste usando o template. E aí era como se a gente estivesse sentado mesmo numa sala de cinema e que tivessem outras pessoas realmente ali próximas e de que faria muita diferença a gente sair para pegar uma pipoca. Ou seja, é um sentimento mais imersivo, sabe? Parece que realmente você está dentro desse espaço compartilhando essa exibição com outras pessoas ali ao vivo, que é o que acontece realmente, né?
mas falta um pouco do design mostrar isso de uma forma mais clara. Eu estou procurando aqui a sua imagem. Eu também. Aqui, né? Eu adorei. Eu acho que dá uma sensação de acolhimento, né? De Que você... acolhimento. Exatamente. E assim, é lógico que você está usando as ferramentas que você tem disponíveis, né? Como você falou, vocês não querem fazer... É isso aí. É essa daí. Eu achei uma graça Os isso. filmes vão ser exibidos aqui, como se fosse na tela de cinema. Isso aqui, na verdade, é uma foto. Uma foto do Né? cinema. Uma foto de uma sala de cinema. Aliás, e o chat vai ficar aqui embaixo, o chat do Instagram. Aliás, isso é uma grande ideia, né? O Léo já está rindo já, né? Mas é verdade que a sensação é muito diferente de você só assistir a tela crua, sabe? Sim. No computador ou no celular. Só que isso acarretou uma leva de situações que precisaram ser resolvidas, do tipo as legendas. As legendas elas vão ter que ser maiores, né? Porque já que você está numa plataforma vertical, então você precisa colocar as letras maiores, porque as pessoas vão estar vendo do celular. Mas isso também vai ser bom, porque de alguma forma também as pessoas vão poder assistir do ônibus ou então de qualquer lugar que estejam, né? Do celular. Acho que e não é todo mundo que tem notebook também, né? Que tem um computador, que tem uma televisão que possa espelhar, sabe? A gente vive num país que são poucas pessoas que têm acesso a isso tudo, né? Acho que o celular já é um privilégio de algumas pessoas. Tem pessoas que nem celular têm. Assim, tem pessoas que nunca foram num festival de cinema, que nem sabem como funciona um festival. E por que os curtas são exibidos todos juntos numa sessão de 1 hora, sabe? Isso foi pensado lá atrás, tem um motivo, sabe? Deles serem agrupados, porque quando você agrupa um conjunto de curtas, você acaba relacionando os assuntos desses filmes dentro de uma sessão. Eles são colocados ali de uma forma estratégica pelo programador. E isso, quando você faz isso para o celular, também vai funcionar. As pessoas vão ter essa experiência que os privilegiados que vão na sala de cinema e assistem aos festivais têm. Exatamente. Os festivais do Cine Jardim, ele acontece em uma cidade que talvez várias pessoas só viram o festival numa sala de cinema pela primeira vez lá, no Cine Jardim, né? Essa Que é um experiência, projeto né, Léo, maravilhoso. de ver esses filmes de uma forma mais programada, né? Com esses curtas serem exibidos dentro de programas pensados, enfim, uma curadoria mais apurada, uma coisa que não se acontece muito fora dos festivais em si, claro. Agora, gente, então, o que vocês acham da gente, Léo, o que você acha da gente fechar a nossa conversa com aquele segundo trecho que você trouxe do Marie, que é um trecho lindo e delicado? O que você acha? Perfeito. Perfeito? Então, beleza, vou compartilhar aqui. E aí, Alexander, quer falar mais alguma coisa sobre o acesso ao festival? É dia 8 a 18, dia no 8 a Instagram. 18, isso. A programação toda está no riofgsc.com.br, mas já que ele vai ser exibido na live, então é só você ficar de olho quando a live estiver acesa, é porque está acontecendo alguma coisa, ou é uma sessão de filmes, ou é um debate, e que durante essas exibições você pode compartilhar a tela com todo mundo que você tem como amigo no Instagram, com um clique só. Você não precisa sair da sala virtual para convidar os seus amigos, você simplesmente pode dar um clique, convidar, e o acesso é todo gratuito. E o que mais? É isso. Maravilha. Tem uma boa... Então, gente... Todo mundo tem uma boa sessão e um bom festival. Então, vamos fechar com esse trecho maravilhoso do filme Marie. E em breve a gente vai botar disponível no YouTube, tá? E eu aviso vocês. Igual vocês, essa coragem de sair sem olhar para trás.
Mas chega um momento que a gente quer voltar para casa, sabe? Voltar para nossa terra. Essa terra aqui pode ser seca, mas quando vem a chuva, parece. Ao contrário de lá fora. Lá fora as pessoas são secas o ano todo. Gente, muito obrigada. Agradeço o convite, foi maravilhoso. Foi Também maravilhoso. agradeço o Foi convite. uma experiência incrível para mim. Eu acho que também vai ser para todo mundo que vai assistir, e principalmente para quem vai acompanhar o festival, que eu tenho acompanhado os trailers, eu estou encantada. Tá, gente? Muito obrigada. Obrigado. E já fica o convite aqui para vocês voltarem. E a gente ia passar, né, o Rio Festival de Cinema LGBTQI+, ia ser passado presencialmente no Centro Cultural, não foi por conta da pandemia, mas a gente continua com apoio institucional, né, e assim que a gente voltar, a gente quer muito filme lá, para atrair muita gente, para trazer, porque o cinema hoje ele tem uma função, acho que ele sempre teve, mas hoje que a gente vive tanto retrocesso, eu acho que o cinema ele tem uma função que é quase de educação, né? De cultura, de levar o que falta, né? De esclarecer, de trazer o mundo, né? Ele é realmente ele traz o mundo para os mundos individuais. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado Tchau. também. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.